Este programa é uma produção independente. Todo o conteúdo nele contido é de responsabilidade de seus idealizadores. Olá, o Flávio Oliveira Entrevista está no ar. Hoje estamos recebendo Ted Nobre Evangelista, psicólogo especialista em saúde mental. Em uma semana tão importante de combate à exploração sexual de crianças e adolescentes, Ted veio bater um papo conosco e falar de um assunto tão importante para nós. Boa noite, Ted. Boa noite, tudo bem, Flávio? Tudo bem, doutor. Muito bom, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de participar desse momento e também falarmos de um assunto muito importante que envolve nossas crianças, nossos adolescentes e que nós temos um papel muito importante quanto psicologia e quanto também pais, né? Falar, quebrar tabus e também alertar a sociedade de como fazer para poder diminuir e até acabar com a exploração e abuso de crianças e adolescentes. Ótimo, doutor. Para início, gostaria que o senhor se apresentasse nessa trajetória, como que começou a vontade de ser psicólogo, de cuidar, né, da mente humana. Bem, eu nasci em Montes Claros e a gente tinha muita perspectiva, através dos estudos, de ter um crescimento, de ter qualidade de vida e ainda muito indeciso em relação à profissão que eu gostaria de exercer no futuro. Eu tive a oportunidade de conhecer, né, uma profissional que atuava na área da psicologia e junto com outras atividades, que eram atividades na igreja, na sociedade, eu já percebia que a psicologia, né, ela tinha um propósito diferente, né, principalmente porque ela estava voltada para as pessoas. Então, eu consegui passar no vestibular, fui fazer psicologia em Belo Horizonte, na Universidade FUMEC. Por lá eu me formei no ano de 2006 como psicólogo. Logo em seguida comecei minhas especializações, né? Sou especialista em psicanálise, teoria e prática. Também sou especialista em docência do ensino superior pela Unimontes, também em neuropsicologia pela Uniela. E com isso eu fui na minha prática de consultório, também como professor universitário há mais de vai fazer 15 anos agora. Então eu fui conciliando o conhecimento, a prática e também o engajamento, que eu falo que é a questão da atuação do profissional, né? Dentro das áreas, né? É bom dizer que o psicólogo também atua na área clínica, ele também atua na área social, ele também atua na área da saúde mental. E especificamente a saúde mental é uma das áreas de pesquisa que mais me chamam a atenção e que eu tento, de todas as formas, seja no trabalho, na pesquisa ou até mesmo na divulgação, contribuir para que a saúde mental seja entendida pela sociedade como um ganho, ou seja, quanto mais nós investimos na saúde mental de nossas crianças, adolescentes e adultos, melhor vai ser a qualidade de vida para essas pessoas. Uma vez que nós estamos a todo momento sendo cobrados, exigidos, né, na nossa condição de vida, uma condição de vida melhor, estudos, família. Então é muito importante cuidar da saúde mental. Hoje, como professor universitário em uma das faculdades da região, eu atuo também na nossa clínica, que é uma clínica referência aqui em Montes Claros, como psicólogo clínico, e também sou conselheiro eleito do Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais, representando aqui a Subsede Norte, a categoria de psicólogos da região. Que bacana, doutor. O senhor pode citar a faculdade que o senhor trabalha, dizer também onde fica a sua clínica, fica à vontade. Agradeço. Eu sou professor, né, da FASA MOC, né, que é uma instituição que tem um trabalho bem, né, longo aqui, e dou aula no curso de psicologia para os meus meninos e meninas do 5º, 7º e 10º período. Em 2015, nós
fundamos uma clínica que era um sonho, uma realização pessoal, sabe, fazer um trabalho interdisciplinar. E a nossa clínica chama Unitar Clínica. Ela está situada no Todos os Santos e nós oferecemos atendimentos na área da psicologia, psiquiatria, psicopedagogia, nutrição, fisioterapia e clínica médica. Então, é uma clínica hoje que nós temos muito orgulho, porque ela nasceu de um sonho e hoje a gente tem aí a realização de vários profissionais trabalhando no mesmo espaço, mas de maneira interdisciplinar, ou seja, voltados para aquelas pessoas. Então, para a gente é importante as pessoas e não a doença. Então, nós cuidamos das pessoas. E isso eu tenho muito orgulho, porque foi algo que começou de um sonho e hoje nós temos a realização e somos referência hoje aqui em Montes Claros e temos também uma unidade da Unitar lá em Belo Horizonte. Ótimo, doutor. Em relação à saúde mental, fazendo inferência à pandemia, nós estamos saindo da pandemia, estamos começando a normalidade, né? Estamos voltando. O senhor, como psicólogo, o que o senhor levaria, né, para as pessoas, sugeria para elas procurar, né, uma terapia? Por exemplo, na sua clínica, a procura pós-pandemia está sendo maior do que antes? O que o senhor pode nos dizer? Sabe, Flávia, eu me preocupo muito com ainda essa nova organização que nós estamos construindo pós-pandemia. Quando nós constatamos a pandemia, foi algo tão novo e tão abrupto para todas as pessoas que nós não tínhamos ideia de que a saúde mental seria tão afetada da forma como foi. Em todas as esferas. Nós tivemos aí desdobramentos de adoecimento, de crises em crianças, adolescentes, adultos, porque aquilo que era uma coisa imaginada, trabalho, home office, ficar em casa, se tornou uma obrigação. Então, por exemplo, você tinha sua casa como sendo um lugar para você ir, descansar, revigorar e depois, no outro dia, voltar ao trabalho. Então, você tinha a casa como um lugar de acolhida, um lugar de você ser recebido, era seu. A casa, nesse momento pandêmico, se tornou até mesmo um lugar estressante, porque você não podia mais sair dali. Então, ela perdeu aquela característica. Sem falar que o convívio social é uma marca da nossa existência como sujeitos. Nós somos pessoas que nos relacionamos. E por mais que nós tínhamos os meios, né, virtuais, as redes sociais, não é da mesma qualidade que as relações presenciais de afeto, de contato. Então eu penso que muitas pessoas experimentaram um momento de prejuízo, de perdas mesmo em relação ao seu convívio, à sua saúde, à sua rotina. E o que nós observamos aí quase chegando à situação aí pós-pandêmica, porque ainda não foi declarado a saída da pandemia, mas que nós tivemos muitos casos de adoecimento, inclusive com melancolia, depressão, dificuldade de voltar à rotina. Nós tivemos casos de fobia em que a pessoa já não conseguia sair de casa, com medo do que poderia acontecer, com medo, inclusive, de suas atitudes serem, né, causadoras de um mal-estar ou um adoecimento dos familiares que estavam em casa. E com isso nós tivemos vários setores afetados. Eu posso dizer para você que nossas crianças, por exemplo, elas tiveram que dar conta de um sistema de ensino que nunca foi antes testado no seu absoluto. Existiam métodos de ensino EAD e remoto já no ensino superior, com pessoas que já tinham ali, se esperava um controle, uma organização de suas tarefas e de suas responsabilidades, conciliando assim os estudos, mas para as crianças não. E aí a gente teve vários enfrentamentos, como por exemplo, falta de recursos, falta de equipamentos, falta de internet, falta de contato, né? Então as crianças também desenvolveram nesse período aí pós e saindo da pandemia quadros, inclusive algumas agudos,
de crises de ansiedade, de fobia e dificuldade de, inclusive, fazer novas interações. Então eu digo para você, Flávio, que nós estamos ainda entendendo como que nós vamos voltar a um novo normal. É um normal que nós temos lembrança do antes pandemia, mas é um normal que nos assusta pela sombra da pandemia. Então as relações ainda estão sendo construídas. Mas eu digo para você, durante a pandemia na nossa clínica, nós tivemos uma substituição drástica dos atendimentos presenciais pelos atendimentos virtuais, né, que são aqueles que usam as plataformas remotas de tecnologia e informação, desde Skype, Meet e por aí vai. Mas muitas pessoas não se adaptaram, elas não conseguiram se adaptar a esse sistema. E aí algumas precisaram de atendimento presencial. Quando a gente retorna aí com números satisfatórios no combate ao vírus e à infecção, né, a propagação, a maioria voltou ao presencial, né, os atendimentos presenciais. Mas os casos aumentaram muito, substancialmente. E aí vem um alerta, né? Cuidar da saúde não é só saúde física, é também saúde mental. E quando nós falamos saúde mental, Flávio, nós falamos de emocional, nós falamos de inteligência, nós falamos de capacidade de enfrentar e superar os desafios. Então, nós temos que começar a pensar que a saúde mental está diretamente ligada à nossa capacidade de produzir, de relacionar. Então, nós estamos entendendo ainda como que nós vamos lidar com esse novo normal. Ótimo. Vamos para um breve intervalo e logo retornaremos. Estamos de volta com Flávio Oliveira Entrevista e estamos recebendo o Dr. Ted Nobre Evangelista, psicólogo que vai bater um papo conosco numa semana tão importante, a semana do 18 de maio, contra a exploração sexual de crianças e adolescentes. Doutor, nesse bloco nós vamos tratar deste assunto. Fazer inferência ao programa do governo que trouxe para as escolas a psicologia. Uhum. Nós não vamos tratar das diretrizes Sim. da psicologia lá então, mas da importância da presença da psicologia, inclusive louvável também a assistente social, né? É verdade. Que faz um excelente trabalho. O senhor, como psicólogo, o que poderia nos dizer sobre a presença do psicólogo na educação? Nós sabemos que a escola é um lugar de formação, é um lugar de aprendizado onde nossas crianças, né, podem ali desenvolver não só as questões do fisiológico, mas principalmente do intelectual e cognitivo. Já se fazia necessário a presença do psicólogo, do assistente social no ensino básico, porque nessas relações de aprendizado existem muitos atores envolvidos. Alunos, professores, psicopedagogos, administrativo, pessoal de apoio, e todos ali estão se relacionando num desenvolvimento da criança e do adolescente. Então era preciso, para que a inserção do psicólogo, para que fatores psicológicos e emocionais fossem tratados de forma a valorizar a relação e o aprendizado. Porque por muito tempo criou-se a ideia de que a questão era clínica. Então o problema estava no aluno. O aluno problema. O seu filho tem esse problema aqui, tem que conseguir para ele uma outra forma de aprender. Só que o aprendizado acontece de diversas formas, principalmente na interação. E quando nós rejeitamos que o problema esteja
esteja com o aluno, que o problema esteja com o professor, que o problema esteja com o assistente, ou que o problema esteja com uma pessoa só, nós assumimos a responsabilidade de evoluir nesse processo de aprendizado. Então a escola é o espaço e é muito importante que seu filho vá à escola, independentemente das dificuldades. Nem todas as pessoas são iguais. Algumas são melhores em determinadas habilidades, outras precisam desenvolver outras habilidades. Então a escola tem um espaço para enxergar esse desenvolvimento. E a inserção do psicólogo garante um cuidado com a saúde mental, não só dos alunos, mas também de todo o corpo técnico que está ali durante a manhã, a tarde, passa a maioria do tempo, né, a maior parte do tempo, dentro da escola. Então a gente vê que foi um grande avanço e é muito importante a inserção desses profissionais no ensino básico. Excelente. Inclusive, se o senhor conhecer e quiser, né, falar de alguma experiência que o senhor conhece, de colegas que são inseridos já na docência, pode ficar à vontade. Sim, até tem um caso muito interessante, recente, não vou citar a escola nem o profissional, até por questões assim de preservação. Nós tínhamos um caso em que o aluno tinha uma dificuldade de aprendizado, mas ele não apresentava nenhum déficit, nenhum tipo de desorganização, mas ele tinha várias questões, né, de traumas que entram a questão do abuso sexual, que estavam ali com ele, mas ao mesmo tempo ele não tinha condição de saber o que era e o que não era. Com essa possibilidade do psicólogo, do assistente social, existe todo um mapeamento da história daquela criança, inclusive de ensinamento de como se proteger de determinadas investidas que são consideradas de abuso. Então nós temos vários relatos de que esse momento também é para permitir o conhecimento a essas crianças e a esses adolescentes, sem falar nos processos de educação. Então, quando eu tenho um psicólogo, quando eu tenho um assistente social, ele está em conversação com a equipe técnica, com a diretora, para poder entender qual que é o melhor processo de aprendizado daquela turma, daquelas crianças. Então, acho que é uma coisa muito interessante e vai de encontro a toda essa nossa insistência em falar de abuso, de exploração sexual, porque a escola é a segunda casa da criança. É lá que ela conversa, é lá que ela brinca, é lá que ela tem um afeto pela professora, em alguns casos chamando até de tia. Então, é preciso a gente perceber que nesse ambiente, nesse local, é um local de encontro, de acolhida, mas também de cuidado. Parabéns aos psicólogos que hoje estão nas escolas desenvolvendo um excelente trabalho. Doutor, em relação a essa semana, a semana do 18 de maio, importantíssimo. Muito. Creio que o senhor fez uma citação. A escola é o local onde há as descobertas, inclusive para certos abusos. A professora que está ali, a psicóloga hoje que está lá em contato, a assistente social. Fale para a gente um pouco sobre esse processo de 18 de maio, a importância dele no cenário. É verdade. 18 de maio é uma data muito importante, instituída em 1988, que visa, né, alertar a sociedade contra a exploração dos adolescentes e abuso das crianças e adolescentes. E aí é interessante a gente falar porque esse tema, por muitos anos, foi considerado um tabu. Pouquíssimas pessoas falavam sobre isso, inclusive aquelas crianças que eram abusadas ou exploradas tinham vergonha de falar daquele assunto. E as outras pessoas, os adultos, não falavam porque geralmente os abusos estão associados a parentes, a familiares que estão em torno daquela criança.
Mas antes de falar da importância, né, no emocional disso, é importante alertar que o abuso ele acontece quando um adulto, uma outra pessoa, um adolescente, para fins de satisfação sexual, usa o corpo de uma criança como objeto. Então, o abuso pode ser na hora que toca, na hora de acariciar, na hora de manipular os órgãos genitais, por exemplo, da criança. Então, isso é abuso, é usar a criança ou adolescente para satisfação de fins sexuais. Já a exploração é quando o sujeito, a pessoa, usa de meios como dinheiro, comida ou qualquer outra coisa para ter acesso sexual àquela criança menor de 18 anos, aquele adolescente. Então isso é uma exploração. Usa o dinheiro, eu te pago tanto, mas o adolescente é menor de idade. Então é bom a gente distinguir isso porque as crianças e pré-adolescentes estão mais propícias a essa questão do abuso sexual. E isso causa nessas crianças, a posteriori, uma queda na autoestima daquelas crianças, criando nelas um sentimento de inferioridade. E com isso pode gerar transtornos psicológicos e psiquiátricos na vida adulta dessas crianças. Ótimo. Vamos falar no próximo bloco. Tudo bem. Vamos para um breve intervalo e logo retornaremos. Estamos de volta com o Dr. Ted Nobre, evangelista, tratando de um assunto muito importante, a semana do 18 de maio, contra a exploração e abuso sexual de crianças e adolescentes. Dr. Ted, pode continuar sua explanação para a gente sobre essa semana tão importante? Então, eu acho que é importante a gente falar aos pais, que são as pessoas mais próximas às crianças e adolescentes, para que fiquem atentos a determinados sinais que indicam uma possibilidade que aquela criança possa estar sofrendo de algum tipo de abuso. Então nós temos mudanças, inclusive de relacionamento, que podem inferir no comportamento das crianças que estão sendo abusadas. Então essas crianças geralmente apresentam uma introspecção que não era natural de sua característica de personalidade. Além da introspecção, que é ficarem fechadas, elas têm pavor e medo de tudo. Inclusive choram com muita frequência ao invés de falar. Uma outra característica que muitos pais não observam é o iniciar de uma conduta agressiva para com as pessoas. A criança se torna até agressiva no falar, no se manifestar, e aí os pais veem aquela estranheza, mas não conseguem perceber do que se trata. Mas a criança está tentando dar conta de dizer alguma coisa sobre aquele corpo que está sendo ferido. Então é muito importante acompanhar a rotina dos filhos, saber com quem estar presente. Eu sei que nós estamos numa sociedade em que nós estamos sendo cobrados a todo momento pela produtividade, mas é preciso também dar um tempo e verificar como é que está a sua criança, com quem que está e se existe alguma possibilidade. E o melhor caminho é a denúncia. Tem que se denunciar. Se você está vendo algo com a criança, né, que é vizinha, com o seu familiar, tem que se fazer uma denúncia. Porque, assim como nós estamos fazendo hoje, Flávia, fazendo um serviço que é muito importante para a sociedade, que é de alerta, de comunicação, de levar informação, as pessoas precisam ter um lugar para denunciar. E o Disque 100 é o melhor lugar para poder fazer a denúncia. E sim, vai ser acionada a polícia, conselho tutelar, todos os órgãos necessários para garantir o direito daquela criança e tirar ela da situação de vulnerabilidade. Excelente. Inclusive, doutor, hoje lá em Itacambira, vai ser amanhã, o 18 de maio, mas hoje teve lá uma passeata belíssima. Parabéns aos profissionais da assistência social, saúde, educação. Gostaria até que o senhor enviasse para eles lá um abraço para o Conselho Tutelar, presidente Júnior, que desenvolve um bom trabalho lá em Itacambira, seus colegas da psicologia da saúde. E aproveitando o gancho, quero te agradecer pela presença, muito esclarecedor sua fala.
responsabilidade. Eu penso que a psicologia, a saúde mental é coisa séria e as pessoas precisam entender que como você cuida do seu corpo, a mente tem que ser cuidada para você manter numa sociedade um equilíbrio que a gente tanto precisa. Muitíssimo obrigada por sua presença. Vou deixar aberto aqui para o senhor mandar um abraço para os seus colegas também. Obrigado, Flávia. Primeiro eu queria agradecer a você e a TV Gazeta pela oportunidade. Muito bom estar aqui à casa. Fico muito feliz por poder participar. Estou à disposição, viu? Vamos te chamar outras vezes. Logo. Queria agradecer também aí, né, as pessoas que estão envolvidas diretamente com a saúde mental. Somos nós profissionais da psicologia, somos profissionais da enfermagem, somos profissionais da medicina, são os professores, são os educadores, são os assistentes. Nós somos responsáveis pela melhor qualidade na saúde mental. Especialmente essa semana, nós estamos aí com 18 de maio, que vem tratar de um assunto muito importante, que é esse combate ao abuso e à exploração das crianças e adolescentes, e também da luta antimanicomial, que vem também valorizar, né, as pessoas que têm algum tipo de transtorno, as pessoas, os processos e o cuidado, é bom dizer isso, que tem algum tipo de transtorno mental e que precisam da rede, que é muito importante, as redes nas nossas prefeituras. Um abraço aí para a Júnia, que está aí à frente, né, do Conselho Tutelar. Um abraço aos meus colegas, meus meninos e meninas, né, que estão aí se formando para psicologia, uma profissão muito nobre. Eu queria dizer que nós fazemos o trabalho juntos. Nós não podemos fazer eles separado. A gente precisa sim conversar, ter espaço para poder comunicar, e é muito bom que a gente possa falar de assuntos muito importantes. Um grande abraço a vocês, estou à disposição, viu? À disposição no telefone, à disposição na clínica. Se sintam à vontade, se quiserem tirar alguma dúvida, estou à disposição. Flávia. Nós que agradecemos. O Flávio Oliveira Entrevista fica por aqui. Eu aguardo você na próxima terça-feira, às 19 horas. Até lá, forte abraço!